Olá, boa noite. Está no ar o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. Uma operação conduzida pela Guarda Civil Municipal e pela Diretoria de Trânsito de Ubatuba, com o objetivo de combater irregularidades no transporte público e garantir segurança para os usuários, apreendeu 2 ônibus da Sansetur. Os detalhes das infrações não foram divulgados. Além dos ônibus, 5 carros e 12 motocicletas foram fiscalizadas, com 15 autos de infração emitidos. Em Campinas, um acidente na rodovia Santos Dumont, envolvendo um caminhão, um ônibus e 3 carros, próximo do aeroporto de Viracopos e a rodovia dos Bandeirantes, deixou 9 pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência. O Setcamp informou que o acidente envolveu um ônibus da linha 193, aeroporto de Viracopos, e um caminhão baú, que bateu em carros antes de atingir o ônibus. Um ônibus foi incendiado em Santo André, na rotatória da Praça Áurea, na Vila Palmares. Um dos motivos pode ter sido um protesto da comunidade local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. 2 ônibus colidiram em uma curva na rua Moratão, no Jardim Sílvia, em Francisco Morato. Algumas pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados. Na capital, um trólebus da linha 2290/10, Terminal São Mateus, Terminal Parque Dom Pedro, pegou fogo após o veículo ser atingido pela fiação da rede elétrica. Funcionários controlaram o fogo e ninguém ficou ferido. A SP-Trans confirmou que o incidente foi causado por uma rede aérea partida e tratou-se de um princípio de incêndio rapidamente controlado. No Rio, um ônibus pegou fogo na região de Vila Isabel, na capital, e interditando parte da Rua Visconde. Um homem sofreu ferimentos moderados. O trânsito chegou a ser desviado. A polícia investiga o caso. Também na capital, o Rio de Janeiro e seus causos, né? Olha só, cada semana uma loucura diferente. Um homem tentou embarcar com uma geladeira pela porta traseira de um ônibus totalmente lotado, bem no horário de pico. Olha só as imagens. Houve uma discussão com o motorista, onde o passageiro queria embarcar essa geladeira dentro do coletivo. O Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas, afirmou que o transporte desse tipo é irregular. Em Paracambi, um ônibus pegou fogo na RJ 127. Ninguém ficou ferido. A causa é desconhecida. Um ônibus DD da Nova Itapemirim Suzantur atingiu um poste para evitar a colisão com um carro de aplicativo, em Vila Velha, no Espírito Santo. Ninguém ficou ferido. 25 imóveis ficaram sem energia. Mais um caso envolvendo a Itapemirim. Um ônibus da empresa bateu contra uma carreta em Leopoldina. O acidente ocorreu na BR-116, deixando 4 pessoas feridas. Em Três Corações, uma colisão entre um carro e um ônibus deixou uma pessoa morta e 2 feridos. Em Itabirito, um ônibus tombou na BR-356, deixando 16 pessoas feridas, uma delas em estado grave. Houve bloqueio total da rodovia. Em Pernambuco, um micro-ônibus colidiu com um caminhão na PE-22, no município de Paulista, deixando 8 pessoas feridas. O resgate incluiu um helicóptero. Uma colisão entre um micro-ônibus e uma moto deixou uma pessoa morta e algumas pessoas feridas em Maceió, nas Alagoas. Na Bahia, uma colisão fatal entre um ônibus da Expresso Brasileiro e um caminhão, em Itagimirim, causou 2 mortes e diversos feridos. No Tocantins, um ônibus caiu de uma ponte em Crixás do Tocantins. Houve o registro de 3 mortes e 2 feridos. O veículo operava clandestinamente. Um ônibus foi incendiado em Manaus. O coletivo estava vazio e foi destruído pelo fogo. As causas estão sendo investigadas. Hoje é só um giro de notícias, bem rapidinho, porque é Natal e vamos deixar um pouquinho de lado essas informações de ocorrências e tragédias, né? Para encerrar essa edição, lembra daquele caso envolvendo um ônibus elétrico que tombou em São Paulo, no qual falamos aqui na semana passada? O portal Diário do Transporte trouxe a público imagens do momento do tombamento. Olha só que cenas impressionantes. Especialistas destacaram a segurança desses veículos. Graças a isso, o acidente e o incêndio não tomaram proporções maiores. A rápida ação do Corpo de Bombeiros também foi de suma importância. Termina aqui esta edição do Expresso Alerta. Voltamos na próxima semana.
Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Um bom final de semana e um Feliz Natal para você.